Tirando a música da abertura, Rafael. Hoje o tema é percepção e percepção harmônica. Ó, que delícia! Essa música tudo a ver. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao episódio número 12 do nosso podcast Diálogos Harmônicos. Hoje o tema é bem legal, um tema que o Rafael vai contribuir mais que todo mundo, apesar que a gente gosta de falar, eu principalmente, eu falo mesmo quando não entendo o assunto, eu tô dando opinião. Aquela velha pessoa que dá opinião sobre qualquer assunto, mesmo que não tenha domínio. Ou seja, eu sou como qualquer pessoa na internet, que quer opinar qualquer assunto. Enfim, o tema hoje é a importância da percepção musical no estudo da harmonia. Antes de a gente começar, o Kim está tendo problemas técnicos, ele vai entrar aqui ao vivo a qualquer momento. Bom, antes da gente começar, eu queria lembrar, né, que se você está ouvindo nosso podcast no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você ouve no seu tocador de podcast favorito, não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos para você não perder nenhum episódio novo. Estou aqui mais uma vez com os meus colegas Alexandre Ferreira, que é compositor e guitarrista, e Rafael Caldas, que é maestro e educador musical. O Kim, que vai entrar a qualquer momento, acredito, se tudo der certo, ele é produtor musical e guitarrista. Bom, vou começar então jogando a bola para o Rafael, porque quando a gente fala de estudo de harmonia, Rafael, todo mundo quer estudar harmonia, é um tema muito popular, né? Todo mundo quer aprender. Acho que são os vídeos com mais visualizações no YouTube no conceito de música, são os vídeos relacionados à harmonia. E aí quando você pergunta para uma pessoa por que ela quer aprender harmonia, geralmente é porque eu quero improvisar, porque eu quero compor melhor para minha banda, porque eu quero entender as músicas que eu toco. Mas geralmente está sempre relacionado ao tocar. E uma das coisas que está relacionada ao tocar e também relacionada à harmonia, que é muito comum, é o tocar de ouvido. A gente até fez um episódio há um tempo atrás sobre tocar de ouvido e tocar lendo, né? O que era melhor, e a gente sempre falou, entre ouvir, entre tocar de ouvido e tocar com partitura, fique com os dois, você não precisa escolher. Não é igual um time de futebol que você tem que escolher um e ficar com ele até o fim. Né? E aí a gente defende isso. E uma das coisas que as pessoas, né, têm muita dor é exatamente o tocar de ouvido. É como desenvolver a habilidade de se libertar, vamos dizer assim, da cifra, de conseguir pegar uma música simples do Legião Urbana que a galera começa a cantar, você encontra o tom que a pessoa está cantando e acompanha ela sem grandes problemas. E isso tem a ver com percepção musical. E percepção musical tem a ver com experiência, tem a ver com memória, tem a ver com prática. E não leva e naturalmente isso leva tempo. As pessoas precisam estudar percepção, isso leva um tempo. Claro que existem pessoas extremamente talentosas que vão ter uma facilidade e vão levar muito menos tempo. Mas de um jeito ou de outro vão levar tempo, porque, ainda que eu tenha muito talento, tenha ouvido absoluto, eu preciso de tempo para aprender a nomear as coisas que eu já identifico auditivamente. Porque não adianta nada, eu identifico um som, mas se eu não sei o nome dele, eu não sei dizer qual é o nome dele, eu não sei tocar o som que eu estou ouvindo. Então a gente precisa de tempo e as pessoas geralmente não se dedicam a estudar percepção musical. Elas acham percepção musical chato, acham ou então não seguem uma metodologia certa e elas têm dificuldade em desenvolver exatamente o ouvido musical. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o título do podcast, exatamente uma pergunta bem genérica sobre o título. O título é A Importância da Percepção Musical no Estudo da Harmonia. Qual a importância que você vê nessa junção entre percepção e harmonia? Cara, esse título você sabe que me provoca de um jeito, né? Eu fico igual eu fico logo elétrico quando fala sobre isso, porque todo mundo acha que a harmonia, o estudo da harmonia, é o atalho para resolver as questões de percepção musical harmônica. De fato, pode ser um bom atalho, sim. Se você entender os clichês harmônicos, entender os encadeamentos, isso tudo ajuda você na percepção musical. Mas o mais interessante é que os métodos de ensino de percepção, eles não chegam na percepção harmônica. E é muito legal que quando o cara está preocupado em estudar percepção, ele está muito preocupado com a parte rítmica também. E aí você tem um zilhão de métodos que só cuidam da parte rítmica. Livros e mais livros que só cuidam da parte rítmica. Aí a percepção harmônica fica num mundo à parte,
que as pessoas realmente têm muita dificuldade de compreender. Mas eu acredito que a harmonia chegue para as pessoas de um jeito que elas têm que é confuso mesmo. Você imagina, para muita gente, o estudo de harmonia só faz sentido para quem toca instrumento harmônico. Isso é muito absurdo. Porque o estudo de harmonia é um estudo acústico também. Muita coisa da harmonia você só compreende pelas questões acústicas. E você só afina quando você entende as questões acústicas. Se você não entende questão acústica, você não afina. Então, qualquer instrumento que venha a ser afinado, e eu estou falando isso que tem que tocar afinado, como violino, viola, violoncelo, voz e tudo mais, precisa entender de harmonia, senão não afina. Porque as questões acústicas são dramáticas. E essas questões acústicas, elas precisam ser percebidas na hora de você interpretar. Então, por exemplo, você tem que saber como aquele acorde interage acusticamente na hora de você tocar, para que você consiga afinar, senão você não afina. Eu lembro até hoje um quarteto, uns alunos de curso técnico, que vieram falar comigo: "Professor, a gente está tocando certo as músicas. Quando a gente toca com piano, dá certinho". Eram alunos eram, se eu não me engano, um aluno de violino, outro de viola e outro de violoncelo, e resolveram fazer um quarteto de cordas. Não afinava. É óbvio que não vai afinar, a referência é o piano, pô. A referência não pode ser o piano para quarteto de cordas, para orquestra, para coral, para tudo que trabalha com instrumentos não temperados. E é aí que mora o grande problema da maioria dos métodos de percepção que a gente pega. Todos eles são métodos que só trabalham, quando não só trabalham a parte rítmica, trabalham as questões melódicas somente de forma horizontal, ou seja, só melodias, mas não consegue trabalhar a verticalidade. E a verticalidade se trabalha desde o início. Porque se você já está sabendo primeiro e terceiro grau de escala, você já consegue fazer um intervalo harmônico. Você já consegue fazer terças. Se um aluno sabe cantar do primeiro grau até o quarto grau, ele já consegue fazer 2 terças. Então você precisa aprender a fazer também, não só o intervalo de forma, melódica, né, como a gente faria, como normalmente se faz, mas também de forma harmônica. E assim você vai construindo os conhecimentos harmônicos. São pouquíssimos os métodos que trabalham isso, pouquíssimos. Isso precisa ser trabalhado desde o início, né. Eu tenho certeza que nenhum de nós 4 trabalhou assim, porque eu sei o método que eu tive, né, não sei qual foi o de vocês, mas eu poderia dizer, tipo, quando você começou a estudar a escala lá, naquela questão mais teórica, mais básica, o cara te fez, assim que ele te ensinou a cantar terça, ele te ensinou a cantar terça de forma harmônica, você fazer a terça baixa, ele fazer terça acima? Na aula de percepção. Porque isso é o início da percepção harmônica. Isso é o início da percepção da harmonia. Porque se você sabe afinar bem uma terça, eu tenho certeza que você vai conseguir identificar muito bem um acorde maior ou menor, que é o mais básico da harmonia. Porque vai ser a terça que vai definir ele. Enfim, acho que não sei se respondi a tua pergunta, porque aí vai Sim. virar o podcast eterno. Não, esse que você falou da terça eu acho legal. Nas minhas aulas de harmonia eu falo que a terça é como se fosse o sexo do acorde. É que fazer se ele é maior ou menor, né? Pensando assim, uma coisa binária, maior ou menor. Então, quando a gente vai omitir uma nota, se eu omitir a terça, como acontece no heavy metal, você fica sabendo, mas é menor ou maior? Você fica sem saber. Você não pode omitir a terça, você omite a quinta, porque faz outras questões. Mas legal isso que você está falando, Rafael, sobre o estudo, porque de fato a gente investe pouco na percepção harmônica. E eu gosto da ideia, você falando da voz, eu estava escrevendo um artigo sobre isso, pensando sobre o paradigma musical que teve no século, por volta do século XV, que a gente saiu de uma concepção musical sucessiva, em que a gente criava o cantochão, né, a monofonia, era um pensamento sucessivo, e quando a gente começa a criar a homofonia e a polifonia, a gente como se estivesse criando uma versão simultânea. Então a gente sai da sucessividade para a simultaneidade. E isso é um paradigma muito importante, né? Porque você falou do quarteto de cordas, quando um cara tá tocando, se eu tô violino, eu tô tocando a nota dó, eu tô tocando uma nota só. Mas a minha nota, junto com a nota dos meus colegas, vão formar um acorde, uma harmonia, em que eu estou inserido ali. Então, não adianta eu estudar e tocar a minha parte individualmente, se quando eu juntar com meus amigos a gente não forma uma harmonia. E engraçado que a gente até usa esse termo, né? Ah, esse grupo está harmonioso. O que é um grupo harmonioso? É um grupo que está tocando harmonia? Não, é um grupo que está afinado entre si. E eu digo assim:
num coro, você que é regente de coro, não importa se a música é a capela e a música é em dó maior, o coro começou em dó e terminou em lá, e a música não modula, é menos. É tranquilo, assim. Claro, o regente vai ficar com raiva. Mas é melhor que o coro inteiro esteja caindo a afinação aos poucos, mais junto, e mantendo a afinação no final, do que uma pessoa se mantém em dó, o resto todo descer em lá e ficar uma coisa desafinada. Então tem a ver com essa coisa da percepção, aí trazendo a questão da percepção harmônica, para um conceito também de percepção em conjunto. Não só em identificar a harmonia, mas identificar o seu contexto de forma simultânea com quem está tocando, né? Isso é importante quando a gente vai fazer prática em conjunto. E eu vou jogar essa bola então pro Alexandre também. O Alexandre, eu sei que o Alexandre, como guitarrista, fez bacharel em guitarra. O Alexandre tocou várias músicas no recital de formatura dele, eu tive presente. E em música você tem que tocar, tem bateria, tinha baixo, outras pessoas, era um grupo, né, para você tocar. E geralmente a guitarra, como o Rafael falou, a gente tende a ver, a guitarrista tem que saber de harmonia. Porque a guitarra é um instrumento harmônico. Só que, geralmente, quando o cara quer tocar guitarra, ele não vai tocar guitarra para ser guitarrista base. Ele quer ser o guitarrista solo. Ele quer tocar o solo, ele quer tocar a melodia, né? Então, você falar um pouco sobre essa relação da percepção musical e harmonia, trazendo um pouco da sua experiência enquanto guitarrista, que é um instrumento harmônico e melódico, essa dicotomia aí. Opa! E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. É interessante, né, pensar... Aí, no caso, eu vou talvez ser um pouco mais amplo, né? Minha experiência como guitarrista, mas acho que isso vai valer para muitos instrumentos. Para vários instrumentistas, né? Tem muita gente que toca e não ouve. Né? Às vezes a pessoa toca, ela erra um acorde, ela toca algumas coisas fora, mas simplesmente não ouve. Ela não consegue perceber que aquilo tá errado e tudo mais. Vocês estão me ouvindo baixo? Tá um pouquinho baixo. Se puder aumentar um pouquinho o som, Alexandre. Vê se melhorou. Um pouquinho. Melhorou alguma coisa? Que eu realmente não consigo deixar mais alto do que isso. Só um momento, porque eu tô com a impressão aqui que pelo timbre parece como se não estivesse sendo captado pelo seu microfone que tá na sua frente. Vê agora. Não. Mesma coisa. Parece que você tá captando pelo fone ou por alguma outra parte. Ué. Então passa Porque a bola pro Kim aí rapidinho. Tá bom. Então, Kim, você também é guitarrista, fala a sua experiência. Agora foi. Oi. Agora sim. Agora foi. Realmente foi um problema aqui da plataforma, porque não estava captando realmente pelo microfone, que estranho, geralmente muda automático. Bem, vamos lá. Então, como eu estava comentando, tem muito instrumentista que toca, mas não ouve o que está tocando, né? Não tem a capacidade de perceber quando está tocando certo ou quando está tocando errado. E é curioso, porque eu já toquei com um guitarrista que estava assim, claramente fazendo um acorde diferente em outro lugar, e você olha assim, aí a pessoa, não é. Aí ela percebe olhando pro braço que ela está fazendo errado. Mas ela não conseguiu perceber escutando. Assim, quando ela estava tocando, estava tudo ótimo. Aí fica. E é engraçado, porque a gente tá falando de música, né? Imagina a questão visual ela ser mais importante do que o resultado sonoro. Que o resultado, né, que está acontecendo. Isso é bem curioso. E acho que isso, a gente já discutiu isso algumas vezes, né? Acho que isso é consequência, assim, de uma base, né? Você pensa, poxa, como é que a pessoa chegou até ali, tocando acorde errado, fazendo dentro de uma música, né? Com uma prática de conjunto, né? Várias pessoas tocando juntas, ela toca errado, ela não consegue perceber que ela está fora. Então, assim, alguma coisa ali não foi bem desenvolvida. A gente também já discutiu isso aqui algumas vezes. A gente sabe que o Brasil ele não é um país musicalizador, né? Infelizmente, não são todas as músicas que tem música nas escolas e tudo mais. O Rafael comentou ali sobre ensino de percepção. A gente sabe como às vezes é difícil. Muita gente chega na faculdade de música e vai começar pela primeira vez a estudar percepção musical. E às vezes a pessoa não consegue nem perceber que um som estava mais grave e ficou mais agudo. Simplesmente. E às vezes é uma diferença grande, né? De mais de uma oitava de diferença. E aí, qual é mais grave? A pessoa fica assim, meio, né, vacilando ali, aí vai e diz errado. Você, caramba, mas a diferença era tão perceptível, né? Porque faltaram aquelas bases, né? Então, muita gente quer estudar harmonia, isso a gente sempre fala, né? As pessoas querem estudar harmonia, mas elas não possuem aquela base. E quando a gente fala da base teórica, a gente também pode falar aqui de uma base perceptiva, né? Isso para o guitarrista é muito importante.
Porque você tem que saber tocar, mas você tem que saber também se o que você está tocando está coerente, né? Até porque quando a gente vai tocar na guitarra, não só na guitarra, mas também em outros instrumentos harmônicos, a gente sabe que a gente tem vários, na guitarra a gente vai chamar de shapes, né? A gente tem várias formas diferentes para representar um único acorde, né? Então a gente pode fazer um acorde de dó de várias formas diferentes. E qual vai ser a diferença entre eles? Cada um vai soar diferente, né? Por quê? Porque vai aproveitar algumas questões de voicing diferentes, né? Algumas a gente vai tocar numa região mais aguda, outra mais grave. Então tudo isso, apesar de tudo ser dó, esse dó ele vai estar inserido em um contexto, então ele vai soar. Imagina, a gente vai fazer 3, 4 violões juntos e todos vão tocar o mesmo acorde. Que desperdício, né? Então a forma como a gente vai combinar isso é muito importante. E isso acaba sendo uma questão que não é unicamente teórica, né? É uma questão perceptiva. E isso é uma coisa extremamente comum que você falou, né? Muitas vezes você vê exatamente isso. O grupo, né? O artista tem, às vezes, guitarra, violão, teclado, tipo 2 guitarras, e você vai ouvir, tá todo mundo fazendo todo mundo na mesma região. Então, assim, tem todo um espectro, tem toda uma questão de voice em que você pode trabalhar, toda a textura da música, e simplesmente os caras estão fazendo ali todo mundo embolado na mesma região, assim. Sim, Porque... e é curioso, porque imagina isso sendo reproduzido ao mesmo tempo na voz. Imagina 20 pessoas fazendo só uníssono, porque ninguém consegue sair daquilo. Que loucura, né? E o Alexandre também tocou... Só porque eu gosto de ter uma piada. Não é uma piada, mas é um filme que eu não lembro o nome, mas se eu lembrar depois eu coloco nos comentários aqui, que eu já contei pra você essa história, que é a história de uma mulher que ela morre, no começo do filme ela morre, aí o cara é casada com um cara, o cara fica triste, aí ele acorda no dia seguinte, ela tá viva, aí ele vê que ele tem a chance de viver um dia diferente com ela. Então ele resolve fazer daquele dia o sonho da vida dela. E o sonho ela tocava violino numa orquestra em Nova York, e o sonho da vida dela era cantar, ela ser uma cantora pop. É engraçado, né? E aí, ela tinha uma composição, que era ela pegou uma partitura e escreveu uma melodia, assim, né, da partitura. E aí, ele pega e tem uma cena que ele leva num cara da Xerox e fala: eu quero 50 cópias dessa partitura aqui. Aí o cara tira 50 cópias, ele leva pro maestro da orquestra, dá e toca. E aí, na hora, ela vai cantar, ela vai pra frente do palco, a orquestra começa a tocar e ela começa a cantar. Eu falo assim, cara, no mundo real, se acontecesse aquilo, primeiro, ia estar todo mundo em uníssono, e os instrumentos dos expositores iam desafinar, porque eles iam estar tocando aquela nota escrita lá, e eu estou tocando um som diferente. Então, é só porque quando o Alexandre falou de todo mundo uníssono, não, claro que no filme vem um arranjo bonito, as cordas fazem uma melodia, o que não é real. Na vida real, todo mundo ia tocar uníssono, ia ser horrível. É a questão romantizada, né? Igual aquele filme que eu acho bem legal, né? Mas é extremamente romantizado, aquele Som do Coração. Sim, do garotinho também, né? Que meio que eles botam ali assim, tipo, ó, a parada não é uma questão de estudar, não. Você nasce aí com o garoto até estuda, né? Eu mas, acho assim, o importante serviço enorme. Eu odeio esses filmes, eu acho de serviço enorme. O importante é que, assim, ele nasceu com talento, cara. Então, assim, só isso aqui que vale, né? Como se todo mundo fosse assim, né? Tipo, não, como é que é todo mundo numa caixinha? Você nasceu com talento, você não. Você talento, você não. E no final, tipo, é aquela história daquele meme, né? Que tem a menininha lá, tipo, pequenininha, ganha um violão, aí começa a treinar, aí aparece ela, tipo, pequenininha, aí ela cresce, continua treinando violão, vira adolescente, continua treinando violão, aí quando ela já tá adulta, tá tocando benzão, assim, chega a pessoa assim, nossa, como você tem talento. Aí ela olha com aquela cara, assim, de poker face pra pessoa, né? Tipo, tá, talento, beleza. Não foram as milhares de horas que eu tô lá desde 7 anos de idade tocando, tipo, estudando. O nome do filme... Vocês estão vendo? Só para fechar. O nome do filme é Se Eu Ficar. Quem quiser assistir essa cena maravilhosa dela tocando na orquestra é muito bom. Pode ir, Ficar. Não, o Alexandre tocou num ponto legal também, de que a música dessa forma se tornou uma arte visual, né? E tudo isso tem uma coisa ligada assim à maturidade social. O que eu quero dizer com maturidade social? Às vezes a sociedade não está pronta para certas abordagens, né? Não tem maturidade para lidar com certas abordagens. Tipo, a gente vê esse filme como O Som do Coração, que é um filme que quer falar sobre o talento de uma pessoa, sobre a forma como aquela pessoa lida com música, e como existem pessoas que têm esse talento.
mas ao mesmo tempo ele passa uma outra mensagem do tipo, só é para quem tem talento, como aquilo que o Kim falou aqui agora. Então é uma mensagem dupla, que uma mensagem é positiva, mas é uma mensagem que fala sobre uma realidade, outra é muito negativa, que tira a música como se fosse ciência. Porque a música deixa de ser ciência completamente quando é assim. A gente não pode mais falar sobre música, a gente não pode mais dialogar, porque é uma coisa que vem do coração. Horrível isso. Ou Tira seja, toda a intelectualidade da coisa, entende? basicamente o cinema só ferra com a música, né? Não, a gente tem o Will Plash, né? Que é um filmaço, né? Um filmaço também, mas fala assim, ó, só beleza. Só vai agredir a educação, né? Você precisa. Professor. Como é que é? Você não precisa ter talento, é só você ser um psicopata que você vai bem na música. Eu prefiro. Eu só não sou um baita músico porque faltou quem me agredindo, me dando chicotada enquanto eu tava aprendendo, né? Basicamente né? isso. Eu sou um maestro careca. Uns tapinhas, né? Tipo, 1, 2, 3. Eu tô adiantado, tô atrasado. Não tinha pensado nisso, não, né? Porque a gente vê o cara se esforçando, o cara toca pra caraca já, tocando as coisas absurdas, e nunca tá bom, né? É o inverso, talvez, né? Talvez o cinema só consiga lidar com a música de forma extrema, né? Será que é isso? Mas é engraçado, o assunto tá virando cinema e música, mas a gente pode até fazer um episódio sobre isso. Tem um filme que eu vi essa semana com minha esposa, que tá no Netflix, que se chama O Som do Silêncio, que é a história de um baterista que fica surdo. Já vi também. É muito legal, assim, a ideia do filme, e ele retrata essa questão, né? Porque eu achei, assim, pra mim, o desserviço do filme é que, assim, pô, logo o baterista, né? Que todo mundo fala, você vai ficar surdo tocando essa parada, super. Aí logo o baterista da banda é o cara que desenvolve a surdez, assim. Mas, enfim, só pra gente não sair muito do assunto, o Alexandre trouxe algumas questões que eu queria pontuar e levantar de novo para vocês, que é o seguinte, a questão de que o Brasil não é um país musicalizado, ele é um país musical, mas não musicalizado. Todo mundo gosta de música, mas nem todo mundo tem habilidades musicais, e não porque é falta de talento, mas por falta de estímulo, falta de estudo. Falta de oportunidade, né? Você não tá nas escolas, a grande maioria das escolas não tem quando deveria ter, né? Sim, mas isso também cria o fato de que, assim, as pessoas, elas querem tocar. Música para elas é tocar. Elas querem... Quando fala assim, o que você quer? Quero fazer música. Ninguém fala, meu sonho é estudar música, quero aprender partitura, quero aprender harmonia, mas instrumento? Não, instrumento eu não gosto, não. Prefiro... Só eu sou assim, mentira. Eu prefiro estudar teoria do que ficar perdendo meu tempo estudando um instrumento, porque eu sou uma pessoa muito mais da teoria e de compor mesmo, de criar coisa, do que de tocar. Eu não tenho muita paciência para prática instrumental. Mas, enfim, eu sou uma exceção. As pessoas geralmente focam na prática instrumental. E a gente estava discutindo essas semanas sobre a ideia de fluência, né? Trazendo dos idiomas, o que seria fluência musical? Fluência seria, pegando assim no inglês, o que é uma pessoa fluente no inglês? Isso não é todo mundo, nem todo mundo vai concordar, né? Talvez os professores de inglês aqui possam discordar, mas a gente está lidando com a fluência em 4 habilidades gerais, que é a compreensão, você conseguir entender o idioma, você conseguir falar o idioma, você conseguir escrever e você conseguir ler o idioma com total total domínio da coisa. Não necessariamente, quando eu falo total domínio, não significa falar sem sotaque ou com sotaque de um nativo, ou significa você escolher as melhores palavras para formar uma frase como um nativo escolheria. Não, significa conhecer todas as palavras do idioma. Não, tipo, como é que é umbigo em inglês? Sei lá, cara, eu vou lá, belly button, sei lá, eu não sei como é que é umbigo, mas se eu quiser explicar, eu me considero fluente em inglês. Se eu quiser falar umbigo em inglês, eu não sei falar, eu sei usar o idioma para explicar, olha, eu não sei o nome disso, mas eu tô me referindo a uma parte do corpo que fica no centro da barriga. Eu sei falar essa frase. Aí a pessoa, você tá dizendo a palavra X. Eu falo, isso, beleza, acabei de aprender. Foi assim que nos Estados Unidos, quando eu passei um tempo no doutorado de sanduíche, que eu aprendi, por exemplo, que codfish é bacalhau. Mas eu não sabia falar. E eu falava, lá no Brasil a gente tem um bolinho de um peixe que eu não sei falar. Aí eu expliquei como é que era um peixe. É um peixe salgado, de água gelada, geralmente no Portugal. Aí a pessoa fala codfish. Aí eu, isso. Então, assim, ser fluente não é dominar tudo, mas se conseguir se expressar a ponto de tudo que você precisar fazer com aquilo, você ter essa habilidade. E aí, quando a gente pensa na música, a gente conseguiria pensar nessas 4 habilidades de forma bem, bem clara também. Seria a habilidade de você ouvir, ou seja, ter uma boa percepção, eu identifico um intervalo, identifico uma música, que tem a ver com a percepção, que é o tema de hoje. A habilidade de falar seria a prática musical, seria você solfejar, você cantar uma música, você tocar no seu instrumento, o que você transformar alguma coisa em som.
você consegue produzir som, você está falando, se expressando musicalmente. E aí você tem a parte da partitura, que é o que geralmente as pessoas não gostam, que é você escrever e ler partitura. Então a escrita musical, ela é majoritariamente a partitura. A cifra, ela é uma parte dessa notação, uma simplificação. Mas a escrita musical é a partitura. Isso é inegável. Então, para você ser fluente musicalmente, você precisa dominar a percepção, a leitura, a escrita da partitura e a prática musical. Só que dominar, não necessariamente você precisa ser o melhor músico, tem que ter um ouvido absoluto e ter uma leitura à primeira vista na partitura fluente. Não, mas você conseguir fazer o mínimo ali para se comunicar, para se expressar musicalmente. Você consegue pegar uma partitura e ler, ainda que você precise estudar um pouquinho, parar um pouquinho ali, ou você consegue ouvir um som, e mesmo que você tenha que testar algumas coisas do seu instrumento, você, conseguir tirar e tal. Que a prática, não necessariamente a prática musical, a prática, exercitando essas 4 habilidades musicais, vai te levar à fluência. E a gente acredita muito nisso, né? E é engraçado porque quando a gente fala de percepção, quando a gente fala de harmonia, a harmonia ela lida com essas 4 áreas da música. Porque a gente precisa escrever harmonia, a gente precisa ler harmonia, a gente precisa tocar harmonia e a gente precisa ouvir harmonia. Mas as pessoas, elas não querem, elas aprendem a ler, mas a leitura da harmonia delas é a cifra só, e parou aí. E eu tô num grupo de harmonia, né, no WhatsApp com o Rafael, a gente discute com as pessoas lá, e às vezes surgem assim, as pessoas vão questionando, falam, esse acorde, como é que eu cifraria e tal. E eu sempre falo, vocês estão descobrindo como é limitado a cifra. É uma notação limitada, não tem como você escrever qualquer acorde na cifra, vai soar estranho, vai soar esdrúxulo, porque ela é limitada por si só. E então, assim, as pessoas se concentram em ler somente a cifra. A leitura, beleza, as pessoas tocam a cifra, então elas sabem tocar os acordes e isso está envolvido com a prática. Mas, de fato, a percepção musical é sempre deixada de lado. Eu conheço poucas pessoas que falam, quer saber? Vou passar um tempo aqui estudando intervalos musicais, por exemplo. Eu quero aprender a identificar os intervalos. Ou então, eu quero ter uma consciência de quando eu estiver fazendo improviso, eu consiga saber que essa nota que eu estou fazendo, ela está soando como a sustenido 11 desse acorde que eu estou ouvindo. E é isso que eu quero. Eu quero uma sonoridade X. Como é que eu busco a sonoridade? Eu vou buscar esses acordes, essas notas aqui. Que vão... Então, as pessoas não têm essa consciência perceptiva da harmonia. E acho que elas perdem muito com isso. Elas perdem a possibilidade de realmente, como eu até escrevi no texto aqui desse episódio, de realmente dominar a harmonia. Que seria assim, eu vou dominar todas as nuances da harmonia. A percepção, a prática, a escrita, a teoria, vou dominar tudo. E as pessoas, infelizmente, não dominam. E um dos grandes pilares, tirando a parte da teoria que a gente já discutiu várias vezes, que as pessoas não dominam a teoria musical por trás da harmonia, por exemplo, é a falta de percepção musical. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Que como a falta da percepção musical impede que as pessoas de fato evoluam na harmonia também. Daniel, acho que você tocou num assunto interessante. As pessoas não podem. É aquilo, né? Você tem o jeito de perguntar as coisas, né? Você pergunta, você gostaria de saber tocar violão pra caramba? A pessoa diz sim. Você gostaria de pegar as músicas de ouvido? A pessoa vai dizer sim. E isso significa que ela tem que estudar percepção. Você quer estudar teoria e percepção? Não. Aí é uma coisa estranha. Tá me lembrando aquele programa do Silvio Santos, né? Você troca, não sei o que. Você troca conseguir ouvir os acordes por conseguir escrever os acordes? Sim! Não, mas, tipo, como eu trabalhei muito tempo com canto coral, ainda continuo trabalhando com canto coral, mas eu me coloquei numa situação diferente com Quiet Home, onde os cantores eles precisam estar mais ativos, ter uma postura mais ativa. E nisso eu acabei me afastando dos cantores que querem ter aquela terapia. Mas é uma pergunta também, do tipo, quanto custa uma terapia? Uma terapia não custa só o dinheiro da terapia, a terapia é caro. Tipo, você vai... Uma hora de psicanálise ou de psicólogo pode custar algo em torno de 200, 250 reais, uma sessão, né? Isso dependendo do psicólogo que você vai fazer, é caro. Mas aí quando você fala que vai dar uma aula de música, especialmente em canto coral, e que o cara tem a oportunidade de fazer uma terapia em grupo por 80 reais, por 50 reais, e às vezes até de graça, tem um monte de coral gratuito por aí, para mim um grande problema também do mercado, né? Acho que as coisas não podem ser de graça, porque senão a atividade se desvaloriza e ela é cada vez mais desvalorizada, assim como a educação musical é muito desvalorizada nesse país.
É desvalorizada. A gente tende a botar no Brasil essa conta, mas é no mundo, sabe? Tanto é que tem esses filmes aí que são produções hollywoodianas. Mas é porque, tipo, há uma força no mundo que em alguns lugares, não, em alguns lugares que não deixam a música sair da academia, não deixam a música sair da escola. Tipo, não conseguem nem conceber a saída da música da escola. No Brasil, não. No Brasil passou por um momento em que a música saiu da escola e as pessoas falaram, realmente não serve para nada. Isso a gente sente até hoje. Isso não aconteceu no mundo inteiro. Até o nosso vizinho chegar na Argentina, é inconcebível a música sair da escola. Até no Brasil, se a gente entrar no ensino infantil, né, na creche, no maternal e no pré da vida e no jardim, as professoras falam, não, tá louco tirar a música dos meus alunos, isso não existe. Mas a gente concebe tirar do ensino fundamental, não sei por quê. E aí, os professores de português os de literatura começam a enlouquecer, porque eles começam a não ter mais referência para literatura, né? Até porque tudo aquilo que Gregório de Matos escreveu, na verdade, ele não falou, ele cantou. Boa parte do repertório de poesias que a gente tem da Idade Média e da Renascença não era para ser recitada, era para ser cantada, porque não existia diferença entre uma coisa e a outra na época. Então, é que a gente tem, a partir do século XVI e XVII, surgimento da ópera, aonde o pessoal tava falando, não, é chato só ficar falando, vamos cantar. Então, tipo, muita coisa de estudo de literatura, na verdade, a música não só contribuiria, mas como estaria ali como fator fundamental, porque os artistas não pensavam uma coisa separada da outra, pensava junto. Assim como a gente ouve Chico Buarque, Caetano e Gilberto Gil, as duas coisas juntas, é música e poesia, e seja lá o que for junto, e sociologia e tudo mais junto ali. Então a gente tem esse aspecto, né, que faz com que a mente das pessoas se confunda em relação às questões de percepção. E aí elas começam a achar que vale mais pagar R$80 por uma falsa terapia, que é o estudo de música, ou seja lá o que for, porque realmente uma sessão só com psicólogo custa 200 e poucos reais. Mas, na verdade, você não tá fazendo nem terapia nem tá estudando música, sabe? Você tá fingindo que tá fazendo terapia e tá fingindo que tá aprendendo música. Nos dois casos, isso não acontece só no canto coral. Aqui no canto coral isso fica muito evidente. As pessoas falam isso. As pessoas falam, eu não quero aprender a ler partitura. Eu não quero aprender a ouvir música, isso é chato. Eu só quero cantar e já funciona. Aí tem os corais, assim, que são até em um ato de responsabilidade artística. Pegam as pessoas que não estão prontas e colocam no palco. Artístico, então, você não tá, e nesse caso também é de saúde, né? Porque é uma coisa diferente que as pessoas acham que um coral, acham que o estudo da música é uma terapia, quando na verdade não é. É terapêutico. E existe uma diferença. E pode ser super estressante. Não é à toa que existe o musicoterapeuta. Existe uma linha de estudo que é sobre isso. Que não é à toa que existem pessoas que tipo, decidem fazer 5 anos de psicologia. Tipo, terapia não é uma coisa assim, tipo, porque uma coisa é terapêutica para você, aquilo ali não vira terapia. Isso é uma coisa muito importante, assim. E acaba sendo só tô tangenciando aqui, mas é uma coisa importante, assim, porque a pessoa achar que aquilo ali é a terapia dela, e não é. Assim, é uma coisa terapêutica que vai ajudar, mas assim, vai ajudar algo que você já tem que fazer mais profundamente, que é a terapia. Não, aquilo ali, o canto coral, o tocar música, cantar música, nunca vai ser uma terapia. Vai ser uma atividade terapêutica. Isso tem diferença. Aí você pode perguntar para psicólogo, que eu não sou psicólogo, mas assim, não vamos no... Mas qualquer um que fez terapia sabe que existe uma fase da terapia que é a fase do sofrimento, que é a fase que dói, que é a fase que você se descobre, entendeu? E essa fase é uma fase necessária. Porque depois você vai ter essa autodescoberta e você vai ver o seu desejo. Que tem a ver com, meu desejo, na verdade, é estudar percepção. Meu desejo é estudar música, né? Meu desejo não é tocar bem, meu desejo é fazer terapia. Então, peraí, eu não quero fazer música. Isso tem a ver com desejo. Então, tipo, se você está fazendo uma atividade que você acha que está fazendo a terapia, mas não está chegando nesse momento, tem uma coisa muito errada. A terapia envolve sofrimento, envolve gastar dinheiro também. Não existe terapia baratinha, sabe? E não existe atividade que traz felicidade. E eu acho que isso tem a ver com a maneira como as pessoas lidam com o ensino de música. Porque elas chegam lá falando assim, não, eu só quero aprender a tocar o instrumento. Mas eu não quero sofrer para tocar. Mas vai sofrer, vai sofrer. Para tocar guitarra vai machucar o dedinho. Mais um adendo aqui. Fina.
Exatamente, é o que eu chamo, que durante uma época, hoje em dia não mais, mas há alguns anos atrás, já tive alguns alunos que eram normalmente crianças, assim, né, entre 9 e 13 anos, assim, que eu sentia que elas chegavam para ter aula de instrumento com a síndrome do Disney Channel, que eles achavam assim, porque assim, eu sempre pergunto para os alunos, simplesmente assim, chego lá, não, o que você gosta de escutar, essa coisa toda. Aí teve uma época que os alunos menores vinham assim, não, porque eu vi não sei o que no Disney Channel, eu vi tal programa no Disney Channel, acho que tinha um que era Peter Pan, alguma coisa assim, programas musicais da Disney Channel. E como eram os programas musicais da Disney Channel? Uma pessoa assim, nossa, eu sempre quis cantar, e de repente olha pro lado assim, aí tem um violão ali no canto assim, aí ele pega o violão e sai tocando uma música que de repente entra uma música com arranjo de estúdio, e pá, a criança sai cantando, que não sei o que lá, que feliz, beleza. Aí na segunda aula ele descobre que quando ele aperta as cordas do violão, dói o dedo. Aí você pergunta na terceira aula se ele estudou, não, mas é porque meu dedo doeu. E na quarta aula, tipo, você vê que ele não estudou de novo, e no segundo mês ele já saiu. É isso. Mas voltando, gente, vocês foram de Fusca pra chiclete. Posso só terminar um pouquinho o raciocínio, jogo rápido? Tá. Sem querer sair mais do tema ainda, mas é só para eu voltar para a percepção. Deixa eu só tirar uns pontos porque aqui seus. Calma aí. A percepção, só terminando esse jogo psicológico, a percepção ela envolve você ter que se expor. Ela envolve, se você vai estudar a percepção, você vai ter que cantar, porque eu não tenho como saber se você sabe o que é um intervalo de terça se você não cantar para mim. Entendeu? Eu tenho que chegar pro cara e falar assim, vamos lá, você sabe como sou uma terça maior? Canta para mim aí. Aí você envolve um monte de questões. Você vai pensar, será que ele vai gostar da minha voz? Será que eu vou acertar? Será que eu vou... será que eu tô em condição de me expor? Ah, não, eu toco no instrumento, eu sei onde está no instrumento. Não quero saber se está no instrumento, eu quero saber como ele vai soar. Então você precisa cantar para mim, que é o cerne do solfejo. Por isso que eu puxei o assunto psicologia aqui, porque às vezes a pessoa ela não estuda percepção porque ela está com medo de se expor. E a gente é egocêntrico. Egocêntrico no sentido narcísico, no sentido da gente não querer ser chamado de feio. Ninguém gosta de ser chamado de feio. Por mais que eu me considere feio, entendeu? Se alguém me chamar de feio, eu não vou gostar. A única pessoa que tem direito de me chamar de feio, mesmo assim eu vou sentir muito, é minha mãe. Mas minha mãe nunca vai me chamar de feio. Minha mãe é a única pessoa no mundo que me acha a coisa mais linda. Se chegar nesse nível, porque como é que é? Eu posso ser feio, mas não precisa jogar na minha cara, pô. Se chegar nesse... Então, tipo, as pessoas assumem, quando elas erram as questões perceptivas, que o professor tá achando feias. Elas trazem isso, por isso que eu trouxe o assunto psicologia. Porque, às vezes, você fala pra pessoa assim, tá errado, a pessoa, ele tá achando que é feio. Eu sei porque eu trabalhei muito tempo no canto coral, trabalho até hoje, as pessoas elas têm medo de cantar umas para as outras, quando elas entram no coral ali em grupo, é porque elas querem sentir menos medo, elas querem juntar aquele medo ali com todo mundo. Mas, na real, as pessoas não estão preocupadas se eu tô achando se elas estão acertando ou não, estão mais preocupadas se eu tô achando se elas estão bonitas ou feias ao cantar, se a voz dela é bonita ou feia. E aí, qualquer coisa que entre nesse julgamento, elas acham que tá ruim. E isso é ótimo quando a gente pensa em aula online. E esse foi a grande força que fez eu fundar o Quiet Home, inclusive os cursos que a gente faz na Cluster Academy, que é, gente, você não precisa se expor. Você vai fazer sozinho, e você só vai se expor quando você estiver seguro para fazer isso. Quando você está online, é isso. Esse é o grande sucesso, talvez, do YouTube e das plataformas de ensino de música online. As pessoas, elas estão na própria casa, elas não estão mais se expondo. Elas não vão ter medo, elas só vão mostrar quando elas realmente estiverem prontas. E isso nos métodos presenciais ao vivo, muitas vezes a pessoa só tem num gap de 1 horinha, de 2 horinhas, e ela ainda não está pronta para isso, para mostrar aquilo pro professor. E ela, por medo, ela às vezes sai, que é aquilo que Kim falou. Ou porque está gastando muito, porque uma aula particular não é barata. Então ela vai gastando e não desenvolve. Além de tudo, está com medo e assim ela desiste. Por isso que o ensino online, eu vou dizer aqui, e eu tenho certeza absoluta, é a melhor forma de aprender música. Só tem um jeito que é melhor do que no ensino online. Talvez seja melhor. Um professor muito bom, que você tenha muita segurança, que você tenha condições de pagar para fazer aula individual só você e ele. Porque mesmo que você faça em grupo, num lugar que não está bem organizado, você vai gastar mais dinheiro, vai ser mais caro, vai perder tempo e não vai aprender. Agora eu dou pro Daniel. Legal sobre essa... Não, foi ótimo. De fato, assim, as pessoas têm medo de se expor, as pessoas têm medo... Quando a gente fala percepção, é muito comum, se um cara tá tocando harmonia, tá tocando violão, tal, aí
canta aquela música ali. Aí o cara. Aí todo mundo vai zoar ele. Aí assim, vai zoar, vai rir. Então o cara. Mas o mais engraçado é que geralmente, isso é uma teoria que eu tenho, que os mais desafinados são os que mais gostam de cantar. Porque toda vez que eu vou numa festa, tem um karaokê, tem alguma coisa, a pessoa que canta 10 músicas é o cara que tá totalmente desafinado, e o mais afinado, assim, que tem uma afinação bonita, um time bonito, cantar uma música só porque ele tem vergonha. Então tem alguma coisa ali de que o cara, eu sou desafinado, mas eu gosto de cantar e fica querendo se expor, né? E sobre É a isso tem questão de ser um país musical e não musicalizado. Exatamente. E sobre isso tem uma coisa interessante que uma das metodologias que a gente segue, né, o Rafael segue no Choir at Home e que a gente segue nos nossos cursos, é a ideia da autoavaliação, que é o fato de você, por exemplo, o Rafael passa um exercício de solfejo. Você tem que cantar lá, dó, ré, mi, ré, dó. Aí você, pô, tô com vergonha de solfejo. Será que eu tô afinando certo o dó, o ré e o mi? Se for numa aula ao vivo, presencial, ou ao vivo mesmo aqui na internet, você pode cantar dó, ré, mi, si. Você pode cantar totalmente errado, as pessoas vão rir de você. Eu tive que me concentrar muito na verdade. Olha o que o Daniel falou, cara. Eu falo, sabe? Você vai fazer isso. Dó, ré, mi. E o Daniel tava no ambiente controlado. Qual foi o meu reflexo natural? Eu ri. Porque eu achei engraçado. Primeiro que tava bizarro, que tava tudo. Pô, mas imagina isso pra uma pessoa que não sabe nada. Não, tem Entendeu? uma brincadeira que é tipo assim, você cantar qualquer melodia, tipo assim, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, si, fá, sol. Tipo, é difícil, cara, você cantar qualquer nota assim, porque não é natural. Mas o que eu tô querendo dizer é que as pessoas ficam com vergonha disso. E aí que entra a ideia da autoavaliação, em que você, por exemplo, você usa o Music Lab, a gente usa o Music Lab, usa o Soundtrap, usa várias ferramentas digitais de aprendizado, pro cara grava, aí o cara ouve, aí ele compara com o áudio. Ele tá diferente. Então ele grava de novo, aí ele compara com o áudio, tá diferente. E nesse processo de repetição, a memória vai sendo ativada, os músculos, porque a gente defende isso, porque às vezes a pessoa é desafinada, e não é por uma questão de percepção, mas por uma questão de técnica vocal. Às vezes o Alexandre vai cantar uma música e fala, caraca, desafinou pra caramba. Mas não é porque o Alexandre tem uma percepção ruim, porque o Alexandre solfeja muito bem. É uma questão de técnica. Ele não tem a técnica para alcançar aquela nota aguda e sai meio baixo. A nota, ele não alcança a nota. Então, assim, e como é que a pessoa vai perceber essas coisas? Praticando, cara. É praticando, desenvolvendo a técnica, desenvolvendo tudo. E assim, a gente, quando a gente formalizou, já falamos sobre isso anteriormente, né, mas nós formalizamos recentemente o método fluxo, que é um método de aprendizagem musical, é um método para você aprender música, é um método para estudar música. E esse método ele é baseado em 4 pilares. O primeiro pilar é a compreensão, em que você entende o que tem que ser feito. E essa compreensão ela é em qualquer nível, desde você entender o que é um intervalo musical, entender o que essa nota representa na partitura, até entender, tipo, quando você aperta assim, nesse instrumento, você faz assim, sai esse som. É você entender, logicamente, uma instrução a ser feita, um conteúdo a ser feito. Né? O cara precisa entender quando o Kim fala pro cara, ó, faz esse dedo aqui, esse dedo aqui, esse dedo aqui, que aí faz o dó. O cara precisa entender que o dedo que o Kim tá falando não é o dedo do Kim, é o dedo dele, que as cordas que ele tá falando é essa corda que tem um número. Então, o cara precisa entender. Então, o primeiro passo para você dominar um conteúdo musical é a compreensão. E aí, qual é o segundo passo? O segundo passo no método fluxo é a percepção musical. Então, a percepção musical é um grande pilar do método fluxo. Por quê? A percepção musical, a gente entende que é a conexão entre a teoria e a prática, entre o mundo teórico e o mundo real. Quando você conecta a percepção, você entende que, por exemplo, então quando eu faço esse dedo, esse dedo, esse dedo, eu formo um acorde de dó. Aí você toca, você, caramba, é o mesmo som daquela música que eu ouço. É o mesmo som. Aí você reconhece, você começa a conectar que isso tá aqui. E esse acho que é um grande problema. As pessoas não conectam. E é por isso que as pessoas se frustram quando vão tentar aprender a ler partitura. Porque ela vai tentar ler partitura, ela tende assim, tá, esse aqui é o sol, esse é o lá, isso aqui é uma colcheia, isso aqui é uma semínima. Mas aí, canta aí. Eu não sei. Esse é o sol. Essa é a colcheia. Tá em 4x4. Mas, não, toca no seu instrumento, eu não sei. Por quê? Porque não há uma conexão do que ela toca com o que ela faz. Né? Desculpa, com o que está escrito com o que ela faz. Ela não percebe que essa nota sol é a mesma nota sol, ou essa duração é a mesma duração que tem naquela música que eu toco há anos, de cabeça, que eu nem preciso nem pensar quando eu toco. Não há essa conexão. Então, a segunda etapa do método fluxo, que é a percepção, é justamente para você conectar com o mundo. E aí vem para a terceira etapa, que é a etapa da prática, a etapa em que você vai de fato praticar, porque eu gosto muito de dar esse exemplo. Se você ler um livro sobre como ser organizado ou como ser mais produtivo, cara, você não vai ser mais produtivo.
Não é só pra você terminar de ler o livro, você tem que praticar, tem que colocar em prática. Tá, para ser mais bem produtivo, eu tenho que desligar o celular. Você vai desligar o celular. Eu tenho que também estabelecer 45 minutos de trabalho e 15 minutos de descanso, sempre. Então, você tem que aplicar. Não adianta só ler a teoria, não adianta só ler a teoria e falar, realmente faz sentido, é isso que existe no mundo real. É assim que o Bill Gates consegue ganhar milhões e ser produtivo, porque ele faz isso. Não é só entender, é praticar. Então vem a prática. E aí, a prática geralmente é o que as pessoas se focam. As pessoas costumam praticar sem ter entendido, né? Sem ter entendido a compreensão, sem ter passado pela compreensão e sem ter conectado com o mundo. Elas já vão para a prática, que é como a gente começa a aprender música. E a última etapa a gente chama de consciência. E a consciência, o que é a consciência musical que a gente chama? É quando você não só domina um conteúdo, como você toma o conteúdo para você. Você tem total consciência sobre ele. Por exemplo, todos nós aqui somos fluentes em português, certo? É o nosso idioma nativo. Se eu falar para vocês, olha, eu quero que vocês escrevam um parágrafo ou uma frase sem utilizar a letra A. Cara, vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas vocês conseguem escrever uma frase com sentido que não utiliza a letra A. Vocês vão quebrar a cabeça, vão pensar um ônibus, aí você já começa. Tem, dá pra fazer. Muitas não dá, muitas já tem um A. Mas, enfim, você vai pensar, tô tentando fazer em tempo real porque eu gostei do desafio. Você vai conseguir escrever uma frase sem a letra A. Ou se eu falar, olha, eu quero que vocês escrevam um poema em que você siga a ordem do alfabeto. A primeira frase começa com a letra A, a segunda com a letra B, C e assim sucessivamente. A gente tem o domínio, a gente tem a consciência do idioma para conseguir fazer esse tipo de coisa. E aí, o domínio musical, a consciência musical é isso, você conseguir dominar um conteúdo de tal forma que você consegue compor com ele, você consegue explicar para outra pessoa esse conteúdo sem dúvidas, responder as dúvidas das pessoas sobre esse conteúdo. Você consegue, por exemplo, pegar esse conteúdo, expandir ele, ou pensar em, e se eu fizer assim? E se eu fizer dessa forma? E vai ser coerente, não vai ser uma. Você pode estar inventando a roda, como eu já falei aqui, que eu já inventei a teoria neo-riemanniana várias vezes, e no fim eu não sabia o que era. Mas você tem a consciência para conseguir chegar nas suas próprias conclusões. Isso é uma etapa importante. Esses são os 4 pilares do método fluxo. Só recapitulando: compreensão, percepção, prática e consciência. A gente tem certeza, e a gente já aplicou isso nas nossas vidas, nos nossos estudos e com os nossos alunos, que se você aplicar um conteúdo que você quer estudar harmonia, quero estudar harmonia, não dá para ser harmonia, não é uma coisa completa. Subdivide, formação de acordes. Você entende o que é formação de acorde, conecta na sua percepção, pratica a formação de acorde, tenha consciência da formação de acorde, pronto. Seguindo essas etapas, no final você vai ter dominado a formação de acorde. Aí qual é o próximo passo? Você passa para o próximo assunto, escalas. O que é uma escala? Como é que são formadas as escalas? Conecta as escalas com o mundo real, na percepção. Pratica as escalas. E vai. E assim, seguindo essa espiral, nesse funil, você vai dominar os conteúdos. É isso que a gente defende. E a gente tem visto que funciona. E são etapas simples, cara, que as pessoas podem praticar. Mas infelizmente as pessoas não praticam. Não querem seguir. Elas querem ir para a prática direto, como eu falei, ou elas querem da percepção, da compreensão direto para a prática, então não tem nem a consciência, nem a percepção. E isso vai criar o quê? Vai criar falhas na formação, que a gente já vem batendo aqui na tecla várias vezes. Você vai ter uma falha na sua base musical, na sua formação musical, e essa falha vai fazer com que você não domine a harmonia, você não domine o conteúdo. Você vai virar o famoso marombeiro funil, né? Aquele cara que tem o braço tipo, do tamanho de uma perna e chega na perna assim, é tipo... a gente chama de É uma boa referência, né? A gente fica olhando os caras da funil é ótimo. Os caras da ginástica olímpica, nesse lance de Olimpíada que tá rolando, né? Você vê como é que o corpo precisa ser equilibrado, né? Tipo, não dá pro cara ser só braçudo, não dá para ele ter a perna fina, ele tem que ter um equilíbrio em tudo, porque os exercícios exigem do corpo inteiro. Isso é bem legal de se pensar, né? Do tipo, cara, se você quer realmente aprender um assunto, e especialmente música, você tem que parar de pensar que música é ciência. Você vai lidar com a ciência. Você pode lidar com a ciência como se fosse um amador, ou você pode lidar com a ciência como se você fosse um cientista. Nos dois casos, você pode lidar de forma muito séria com a ciência, entende? É claro que, o método fluxo funciona para quem vai aprender Legião Urbana? Não sei, Daniel, diz aí. Quem só quer tocar o Legião Urbana, 3 acordes, o método fluxo funciona? Funciona, mas é como querer matar uma barata com uma bazuca. Mas ainda assim, é questão de escolha. E é um método. Essa é a questão. A questão é da pessoa saber como estudar da forma certa. Exatamente. Porque às vezes o Legião Urbana pode ser apenas o início para o cara. Você pode hoje
estar, tipo, querendo tocar Legião Urbana. Mas depois que você vê com você utilizando o método, como você conseguiu aprender de forma assertiva a tocar Legião Urbana, você vai saber que posteriormente, se de repente, é aquela história. Eu, por exemplo, quando comecei, era jovem roqueiro e definitivamente não suportava ouvir bossa nova. A bossa nova especificamente. Porque achava que tinha sido muito massificado, aquela coisa toda assim, tipo, já não aguentava mais ouvir. Com o tempo, eu fui aprendendo a curtir bossa nova. Então é aquela coisa, lá com meus 14 anos, eu lá queria saber de aprender a tocar Tom Jobim. Mais tarde, eu fui querer, Tom Jobim é maneiro pra caraca, quero aprender. Então, se eu já tenho essa base, já tenho essa forma de... Tom Jobim é da hora, mano. A gente tá aqui no podcast para menores, então, assim, é super legal! Super maneiro, super batuta. Se tivesse público aqui, com certeza eles estão lendo e falando, nossa, como eles são cringe. Eu sou cringe. Meu amigo, olha só, eu sou cringe desde que eu era, tipo, com 12 anos de idade. Eu já nasci velho, então pra mim eu tô cagando pra isso. Eu tava sentindo falta do Kim ácido. Chegou. Mas olha só, eu perguntei pro Daniel a questão do método fluxo, foi mais porque a gente falou sobre essa coisa de o método fluxo, para quem só quer Legião Urbana, é uma bazuca para quem vai matar uma barata. Mas vou citar um exemplo simples quando a gente estava entrando aqui, nos 30 segundos que eu tive para pegar aquela música de entrada. A teoria transformacional neo-riemanniana me ajudou a pegar aqueles acordes. Por quê? Eu falei, isso aqui são só 2 acordes aqui. Um é maior, outro é menor, ele tem a relação de terça. Eu ouvi, depois eu liguei meu tempo, cantei, falei, opa, um acorde, terminou com acorde maior. Aí quando ligou aqui, não sei se deu tempo de pegar, mas eu tava tocando um Ré bemol maior, que era o que tava terminando lá. Mas o tempo inteiro ele só tá trabalhando o acorde Ré bemol maior e Si bemol menor, que são acordes que interagem por terças, né? E invertendo e tudo mais, aí dava aquela sonoridade meio Super Mario na água. Super Mario na água. Mas para vocês verem como é que o método fluxo funciona, se eu não tivesse essa teoria na cabeça, talvez eu não tivesse uma forma rápida, os 30 segundos de pegar e já terminar aqui. Mas essa teoria tá aqui. Não, mas isso é legal. E quando você começa a estudar, né? Eu até defendo que dá para usar o método fluxo para para estudar outras coisas que não sejam música, por exemplo. Porque o princípio básico, ele é muito funcional para tudo. Então, tipo assim, quero estudar, sei lá. Eu tô em exemplo, quero estudar inglês. Vou estudar inglês. Como é que eu estudo inglês? Primeiro você precisa aprender o que é a palavra, ou como funciona a palavra, qual é o significado dela. Segundo, você vai ouvir vídeos e nativos falando aquela palavra para você conseguir conectar a escrita com o som da palavra. Depois você vai praticar. Eu lembro da Phoebe tentando ensinar o Joey a falar francês. Mas você vai praticar, você vai ficar repetindo. Vai ficar repetindo. O TH, todo mundo fala, o som do TH no inglês é super difícil. A three, é difícil. Cara, pratica. Beleza. Depois, quando você conseguir estar falando uma frase sem pensar, vou usar uma palavra que tem o TH. Então tem que colocar a língua para fora. Se você não pensa nisso e falou, você tem a consciência. Esse é o nível. Qual é a próxima parte? Agora eu vou estudar uma outra palavra. Estou dando um exemplo aqui. Mas a gente consegue aplicar os princípios do método fluxo em qualquer estudo que a gente quiser. Se falando qualquer, o cara, mas eu fui testar isso aqui na medicina e matei o rato. Daniel, não nos responsabilizamos. Você tem como mostrar a mandala pro pessoal? O pessoal ver o método rolando? Aqui, pior que você falou, pegou de surpresa. É um podcast, Rafael, um podcast. Acho que quem estiver ouvindo não vai ver. É melhor. Então, pessoal, a gente vai descrever, vai fazer uma audiodescrição da mandala agora. É porque é legal. Mas assim, fica a convite. Espiral da mandala, né? Eu acho legal aquilo ali. Eu acho super bacana. Fica aí já o convite pra galera. Fica também o convite pra galera ver, né? Nossas redes sociais também, entrar nos nossos grupos, né? Que aí a galera que estiver curiosa. Se você quiser ver a mandala. Mostra agora, Daniel. Mostra agora só para o pessoal ficar com curiosidade e entrar na nossa rede. Não, para quem quiser ver a mandala que o Rafael está falando, da espiral do método fluxo, toda a explicação dele está no site www.clusteracademy.com.br/comunidade, que é a mandala. A gente aplicou o método fluxo dentro do curso de fluência musical
que está na comunidade Cluster, as inscrições estão abertas, se você quiser saber um pouco mais, você pode saber. Mas nesse site você já vê a explicação do que é o método fluxo, já vê a explicação da mandala. Você vai ver a mandala que o Rafael está falando. Que mandala é essa? Você viu alguma coisa mística? Estamos trabalhando agora. Não, na verdade, mística é cabala. Estou até confundindo as coisas. A nossa mandala é A cabalística. nossa cabala da fluência. Não, aí você pode ver lá nesse site a mandala da fluência musical, que a gente mostra como conseguir ser fluente, essas 4 habilidades que eu falei aqui, o método fluxo. Esse site acabou de sair do forno, então tá novinho, a gente ainda tá reformulando o site, estamos mudando a nossa identidade visual de Music at Home para Cluster Academy, como vocês podem ver. Então, mas quem quiser conferir, é só entrar nesse link aí, clusteracademy.com.br/comunidade. Lá você vai ver a explicação melhor do método fluxo, e vai ver exatamente essa mandala que o Rafael tá falando. Porque aqui, como um podcast, o meu medo de ficar mostrando alguma coisa é a pessoa que tá em casa ouvindo, tá lavando louça no YouTube, fala, pô, cara, agora eu vou ter que tirar meu fone pra poder ver com a mão toda molhada de sabão. Então a pessoa que tá ouvindo no tocador de podcast, não tá ouvindo no Spotify, fala, pô, que sacanagem, tá? Então, a gente fica só no plano das ideias aqui, mas só entrar lá depois e conferir. É que a mandala tá muito bonita, tá bem legal. Acho que vale a pena pra quem tá aí. Depois dar uma olhadinha lá, porque foi feito. Pô, é fruto de um diálogo de nós 4, de pelo menos 2 anos, cara. O método fluxo. Pelo menos 2 anos de muito diálogo, de muita conversa, muita energia. Sabe? Tem muita energia positiva no método fluxo. Tem muito comprometimento no método fluxo, sabe? Sim. Tipo, tem muita energia nossa que a gente colocou lá, a gente, tipo, conversando, muita... Tipo, é uma coisa realmente feita de todo o nosso... Vou falar uma coisa aqui meio... De todo o nosso coração mesmo, porque a gente tentou juntar ali no método fluxo o nosso ideal de música lá, sabe? E que representa muito as nossas crenças também, né? Tudo que a gente acredita em relação ao que é o estudo, o que é o ensino de música. Né? E também representa a nossa experiência, né? Tanto como músicos, como alunos de música, como professores de música, como pesquisadores. Tudo que a gente entende tá representado ali naquele método. Então, Sim. É muito legal, realmente. Foi um trabalho bem árduo. A gente está colhendo frutos legais, não só no nosso próprio aprendizado, mas os nossos alunos têm dado depoimentos bem legais sobre isso. Como eles estão gostando dessa metodologia. E, assim, na verdade, o método, a gente está aplicando, como Ravel, são 2 anos, mas só agora a gente chamou de fluxo. Porque a gente já aplicava essas coisas há muito tempo. Agora que a gente, não, vamos formalizar. E a ideia, por que o nome é fluxo, né, gente? Você deve falar, mas por que o nome é fluxo? Primeiro, porque a ideia é um espiral, é baseado no espiral do Swanwick. Swanwick. É difícil falar de Swanwick. Na espiral dele de desenvolvimento. Mas é uma espiral que a ideia é isso aí. Que é o seguinte, você aprender música musicalmente, como está escrito no título do livro. Então, audiodescrição. Neste momento, o professor Rafael Caldas está mostrando a capa do livro, que eu não consigo ler aqui ensinando o música título. musicalmente. Ensinando música musicalmente. Isso, mas essa é a ideia. A ideia do método fluxo é você aprender música musicalmente. Né? Então, é uma espiral porque você começa na compreensão, que é o nível mais superficial, aí você vai para a percepção, então você está aprofundando seu conhecimento, aí você pratica, você aprofunda mais, e quando você tem a consciência, o conteúdo está dominado. Aí você volta para a espiral, começar um novo conteúdo, e assim você vai fazendo esse processo, e até você dominar tudo que você precisa para ter a habilidade musical que você quer. E assim, a gente chama de fluxo, porque a ideia é o seguinte, cara, não sei o que estudar, como dominar esse conteúdo. Aí segue o fluxo que vai dar tudo certo. É muito fácil, né? A ideia vem disso. É de você estar perdido. Às vezes você está na maré, usando o conceito de... Eu adoro analogia. Vocês estão acompanhando a gente, vocês sabem que eu faço analogia com tudo. Mas é como se você estivesse perdido no mar, você está à deriva no mar de conteúdos da internet, de conteúdos da música. Existem tantas coisas para estudar, tanta coisa para você ver, tanta coisa para você fazer. Não sei o que fazer, estou perdido nesse mar de ideias. O que eu faço? Simples, eu sigo o fluxo. Se você seguir o fluxo, você vai dominar um conteúdo, depois você domina outro, depois você domina outro, depois você domina outro. E assim você vai. A gente tá falando de dominar, gente, tá? Não é, eu li. O que é um acorde? Eu li o que é um acorde e já dominei. Não, você não dominou nada, você só entendeu. Assim como quando eu termino de ler um livro sobre. Vou até usar outra analogia. Se eu ler um livro sobre dieta low carb, se eu não fizer a dieta low carb, eu não dominei a dieta low carb. Entendeu? Eu só li como funciona, mas eu não apliquei. A gente precisa disso. Né? E às vezes a gente chega num ponto, né, que é o ponto em que a gente acha que sabe tudo
E aí a gente percebe que existe uma outra maneira de olhar a coisa mais simples. E aí a gente desce aquela espiral de novo, volta para a faixa branca. Depois o Daniel vai explicar as faixas, se der tempo de explicar hoje, não sei. Volta para a faixa branca e revê aquilo de um outro jeito. Tem muito a ver com as artes marciais, com a ideia de arte marcial. Faixa preta, quando você chega na faixa preta, você ainda não é o cara. Você iniciou um novo ciclo, na verdade, onde você vai reaprender, reutilizar e rever, né, tudo que você está fazendo. E a gente pensou muito nisso também, né? O Alexandre faixa preta de taekwondo, eu também faço as minhas artes no jiu-jitsu e tal. E aí isso influenciou bastante na hora da gente Eu jogo bastante videogame, então conheço o Ryu, Ken, tipo, de artes marciais, eu entendo pra caramba. Então, eu botei uma faixa preta na porta da minha casa aqui. Mas isso é uma maneira de olhar a vida, né? De uma forma que a gente consegue nivelar, mas não nivelar de um jeito que a gente pense como algo que só vai para frente, mas que é algo que sempre sobe e desce, que vai e volta, que você tem a oportunidade de rever e com outros olhos. Um acorde maior, ele pode ser bem simples dentro de um olhar, mas ele pode ganhar uma complexidade bem grande quando a gente muda de olhar. Aí a gente vê o Hindemith, quando ele trabalha com pequenas coisas, a gente vê o pessoal da teoria transformacional, quando trabalha só com tríades e tal. A gente consegue rever aquilo ali, mas com outra ótica, com a ótica do faixa preta, né? Não sei se o Daniel quer falar um pouquinho sobre isso. Não, assim, a ideia da... O Rafael tá dando vários spoilers das coisas. Pra quem tá curioso, pode entrar no site que lá tem as explicações, mas é porque a gente entende que é o seguinte, quando se eu falo pra você assim, olha, eu vou te dar aqui esse livro, o livro do Almada, toma aqui, Estudo da Harmonia. O que você vai fazer? Você vai pegar ali o capítulo 1, aí terminou, aí depois, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Se você já for uma pessoa que já sabe harmonia, você provavelmente vai pular pro capítulo 3, aí depois você vai pro 5, aí você volta pro 2. Você vai ler ele de forma assíncrona, né? Fora do tempo. Você vai ler de forma... Assíncrona não, acho que é... assíncrono. Seria assíncrono. Não, é o contrário de diacrônico. Acrônico. Não cronológico, por exemplo. Poderia ser, Porque o diacrônico seria do 1 ao 10. Seguindo a ordem, um depois do outro. Então você está seguindo qualquer ordem que você está fazendo ali. E aí você pode estudar dessa maneira. Geralmente, quando você já sabe a harmonia, você vai estudar isso dessa maneira. Só que, o que acontece? Se você não domina o capítulo 1, mas você acha que você domina o capítulo 1, se você pular pro capítulo 3, aí você, aprendi o capítulo 3, só que você não dominou o capítulo 1. Então você tá no capítulo 3, achando que dominou o capítulo 3, mas você tem uma falha no 1, e o 3 ele depende do 1, então você tá criando. No final você lê o livro todo fora de ordem. O que aconteceu? Você acha que dominou e você vai e comete uns erros, como a gente até zoou, que é o Fá com baixo em Ré. Você vai ter essas coisas assim, entendeu? Você acha que dominou, aí vai pro grupo de harmonia no WhatsApp e falar besteira. E aí o que acontece? Qual é a melhor maneira de fazer isso? Seria o seguinte, se eu falasse, olha, eu vou dar pra você o capítulo 1 desse livro. Você só vai ler o capítulo 2 quando eu tiver certeza que você entendeu o capítulo 1. Aí você leu, mas é chato, não interessa. Você não quer aprender essa porcaria aqui? Mentira, Amada, muito bom seu livro, eu gosto muito do seu livro. Você não quer aprender? Então vai ler, aí leu 1. Agora o 2. Beleza, agora você só vai ler o 3 quando você entendeu? Se for assim. Só como é que a gente pode fazer uma pessoa fazer isso? Aí a gente criou o sistema de faixas, que é a faixa branca, faixa azul, faixa vermelha, faixa marrom e a faixa preta, que é a última. Que é o seguinte, você só vai ver conteúdos mais avançados, que seria da faixa azul, por exemplo, quando você dominar os conteúdos da faixa branca. Então, no curso da comunidade que a gente está falando, a ideia é que você estude tudo aqui. Mas eu já sei isso aqui. Então faz a prova. Tem um teste de exame de faixa. Faz o teste de exame de faixa. É para evitar que a pessoa trate o curso como se estivesse lendo, sei lá, o mangá, né? Deixa eu começar lá pelo final, que na verdade é o início, né? Mas a pessoa, ela quer fazer, sei lá, do jeito dela. E a gente quer que as pessoas realmente aprendam. E a gente sabe que a falha na formação musical é o principal fator que faz com que as pessoas não aprendam as coisas. A gente já falou sobre isso em vários episódios de podcast, em vídeos nossos, em conteúdos. Então, a ideia é, seguindo a faixa, você vai ter o aprendizado da maneira correta, seguindo o tempo certo, do jeito certo. E a gente ainda não tem nenhum aluno faixa preta. A gente está esperando aí chegar o nosso primeiro aluno faixa preta. E como o Rafael falou, quando você chega na faixa preta, significa que você acabou? Não. Significa que você vai agora expandir os seus conhecimentos, mas tendo uma base sólida. Porque, por exemplo, se você é faixa preta em taekwondo, aí o Alexandre vai querer aprender
um golpe que foi criado por um japonês, é um golpe que só ele faz. Vai ser muito mais fácil pro Alexandre aprender aquele golpe, porque ele já tem a base de todos os outros golpes do Taekwondo, do que um faixa branca que não sabe nem chutar direito, não consegue chutar nem meia altura, né? O golpe básico é chutar meia altura, não consegue, e aí vai querer aprender aquele golpe, o cara vai se estrepar todo, não vai conseguir. Então, a partir do momento que você vira faixa preta, você tem as habilidades necessárias, a base musical necessária para você conseguir expandir seus conhecimentos e fazer coisas maiores e mais incríveis. A gente até acredita que nesse curso, assim, e não é falando porque a gente tá querendo vender nem nada do tipo, não, cara. Porque esse curso, eu queria ter tido esse curso quando eu tava estudando música. Porque são conteúdos que eu, de fato, só vi na faculdade. Entendeu? Então, se eu tivesse feito esse curso antes de entrar na faculdade, eu tinha aproveitado muito mais. Porque na faculdade, como o Rafael falou, a gente vai começar a estudar percepção na faculdade, na graduação. E aí, eu vou começar a estudar muito mal e porcamente, eu não consigo expandir muito, não consigo evoluir muito. Então, eu fiz lá os períodos que eu tinha que fazer de percepção, e no final, meu nível de percepção é o mesmo nível, eu fiz graduação de uma pessoa que terminou o nosso curso da comunidade cluster. Ou seja, eu precisei fazer uma graduação, e um curso da comunidade vai dar a mesma formação em percepção musical, em teoria, em harmonia, que eu tive durante, não na graduação toda, mas nos primeiros 2 anos da graduação. Então, assim, é uma formação muito sólida. E eu acho que isso é que é legal, assim. E se você for faixa branca, faixa marrom, passar por todas elas, de fato você vai aprender. Mas, gente, nosso tempo do podcast está muito, muito ultrapassado, a gente já estourou demais. Acho que foi legal, a gente falou sobre percepção, saímos de várias vezes do assunto, mas é só para mostrar a importância de você ter a percepção musical no estudo da harmonia. E não só a percepção, tem outras coisas envolvidas, a teoria. A gente sempre está debatendo aqui os assuntos, o que é necessário para de fato dominar a harmonia. Então, por exemplo, a percepção musical é muito importante para você dominar a harmonia. Não dá para dominar a harmonia sem desenvolver a percepção musical. Isso é básico, só que as pessoas estudam percepção musical? Não. Como é que as pessoas querem estudar percepção musical? A gente vive zoando isso aqui. A pessoa quer decorar o campo harmônico, quer decorar os graus, e dizer, é só decorar os clichês, ó. 2, 5, 7, 1. Esse 2, 5, 7, 1 é o quê? É o clichê 1. Aí o clichê 2 é 4, 6, 7, 2. Que eu acho um absurdo, que se não tem 1, não tem por que usar os graus. A gente já fez essa piada várias vezes. Então, assim, não é assim que se decora, que se tira a música de ouvido. Decorando o clichê. Você vai conseguir? Vai conseguir, mas você vai fazer uma coisa sem consciência nenhuma do que você está fazendo. Que eu estava conversando com o Alexandre, sem querer alongar muito, mas o Alexandre me contou, estava conversando um pouco sobre o passado dele, ele me contou que quando ele tocava guitarra, na adolescência, ele queria tocar o solo, sei lá, do Steve Vai. Aí ele estudava, tocava o solo do Steve Vai. Só que ele era tão bom quanto o Steve Vai? Não. Por quê? Porque o Alexandre era só um reprodutor do solo do Steve Vai. O Steve Vai era o criador do solo. Então o Steve Vai tinha consciência do que ele estava fazendo. O Alexandre só repetia. Ele só repetia o que o cara fazia. Então o Alexandre não se sentiu músico completo porque ele não tinha o mesmo grau de consciência. Só quando ele foi estudar que ele de fato desenvolveu essa consciência musical para falar, pô, que legal, então se eu fizer isso aqui, eu consigo fazer esse resultado. É por isso que o Steve Vai escolheu essa escala, escolheu essa maneira aqui de tocar. Então, assim, você precisa de fato ter uma base boa na percepção musical para você ter consciência e não ser só um reprodutor, um cara que toca clichês de escalas achando que tá tocando bem, mas se você não entende o que você tá tocando, vai chegar uma hora que a conta vai chegar, vão te cobrar essa conta, entendeu? Então que tal ao invés de você pagar os juros, ao invés de pagar esses juros, você já começa a pagar de agora, investindo na sua formação musical. E com isso, meus amigos, eu me despeço de vocês com um beijo maravilhoso no seu sorriso e não mentira. Beijo no seu sorriso. Ok. É do Falha de Cobertura. A gente fala assim, um beijo no seu sorriso. Eu acho maravilhoso. Mas enfim, pessoal. Alguém quer fazer uma consideração final? Renanzinho, quer fazer uma consideração final? É contigo, Rafael. Você é o Renan. Bateu com o storytelling? Não, deixa o Rafael fechar não, porque senão a gente vai ficar mais 20 minutos aqui enquanto ele faz o fechamento. Não, a gente vai fazer, eu queria fazer mais outro podcast de percepção para eu contar meus storytellings. Eu tenho muitos, mas por hoje acho que tá bom. Não, só para falar dessa questão da percepção, né? Que eu costumo comentar com meus alunos assim que nosso primeiro instrumento é o ouvido, né? E é justamente pela falha do método de estudo que a gente acaba tendo essas coisas, como o Daniel falou, da questão lá de guitarristas, né? Tipo, toca tudo do Steve Vai, mas aí beleza, então me explica isso aqui, o que ele fez aqui? Ou então, assim, tipo, às vezes pega a questão de você apreender o conceito e você, utilizar de forma criativa, né?
Você pega a mesma estrutura que ele fez ali em determinada frase, aí você repete de uma outra forma e fala assim, o que eu fiz aqui? Aí a pessoa já dá tela azul. Porque ela acha só que a forma de estudo é errada, ela acha só que o acúmulo de informação se transforma em conhecimento, e não. E você tem que ter, como a gente fala no método fluxo, você tem que ter a consciência, você tem que chegar na consciência para conseguir transformar informação em conhecimento. Então, assim, o principal é isso, que a gente está fazendo aqui para todo mundo, falando do fluxo, é exatamente assim, a gente está te dando a forma de você fazer, a gente está te dando o caminho, porque, assim, a gente sabe que na internet você vai ter que encontrar um monte de informação, e até mesmo através do método, você entender que nem toda informação vai se traduzir em conhecimento. Vide os famosos grupos de WhatsApp que você pode ter gente que sabe muito, como o Daniel e o Rafael, e tem gente que acha que sabe muito, mas na verdade ele só viu, ele tomou uma parte como um todo. Então, assim, não é questão de falar que o cara é burro ou não, mas assim, quando você olha só uma parte e acha que aquilo ali é o todo, você tem uma visão de uma perspectiva errada. Então, assim, você tira conclusões erradas. Exatamente. Bom, então com essa frase do Kim, de nosso primeiro instrumento é ouvido, eu me despeço dos meus colegas nesse episódio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos, e é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Não, pera aí que eu tenho que falar alguma merda para ser o Kim ácido. Já falou. Acabou de falar. Valeu, pessoal. Valeu.